Quando a luz da manhã começa a tocar suavemente o horizonte e o silêncio da noite se despede, somos lembrados de que, apesar de tudo o que somos, o amor de Deus permanece firme. Cada novo dia nasce como um convite à esperança, uma nova chance de recomeçar, não por mérito nosso, mas porque fomos amados mesmo antes de sabermos o que é amar. Mas, diante de tantos erros, quedas e distâncias, será mesmo possível sermos amados incondicionalmente? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse versículo é uma das declarações mais profundas sobre o caráter de Deus em toda a Escritura. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, deseja mostrar que a salvação que recebemos não foi conquistada, mas dada. Não foi um prêmio pela obediência, mas um presente mesmo em nossa rebeldia. O amor de Deus não depende da nossa condição. É uma decisão eterna do coração do Pai. Cristo morreu por nós, enquanto ainda estávamos perdidos, afastados, imersos em nossa culpa. Não esperou que nos limpássemos, nem que reconhecêssemos o erro. Ele se entregou por amor. O Evangelho, em sua essência, é isso. Um Deus que se adianta à nossa queda com um amor que nos levanta. Por isso, hoje, nós nos reunimos em oração como uma só comunidade, de todos os lugares, línguas e histórias, para responder a esse amor com gratidão e entrega. Se você ainda não faz parte da nossa família de oração, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para continuar conosco em cada nova jornada de fé. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas por essa palavra de vida. Vamos juntos, agora, elevar a nossa voz em oração com o coração voltado àquele que nos amou primeiro. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com um coração cheio de gratidão, porque ainda que o mundo oscile, o Teu amor permanece firme e constante sobre nós, como um abrigo eterno em meio às tempestades da alma, como uma fonte que nunca seca no meio do deserto das nossas carências, e como um farol que continua aceso mesmo quando perdemos o rumo. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, pelo despertar desta manhã, por cada suspiro que entra em nossos pulmões, por cada detalhe que revela a Tua bondade, por cada porta que se abre sem que mereçamos, por cada livramento que desconhecemos, por cada gesto invisível do Teu cuidado que nos sustenta dia após dia. Mas ao mesmo tempo, Senhor, reconhecemos nossa condição diante de Ti, frágil, manchada, tantas vezes desconectada da Tua vontade, cheia de dúvidas, feridas e escolhas que nos afastam da luz. Tantas vezes seguimos o nosso próprio caminho, ouvimos outras vozes, preferimos atalhos e ignoramos a Tua direção. Por isso, Pai, nós nos curvamos diante da Tua santidade, reconhecendo nossa necessidade urgente de perdão, pedindo que o Senhor purifique o nosso interior, limpe os recantos mais escuros do nosso ser e nos renove com Teu Espírito, como o ouro que é refinado no fogo até brilhar. Sabemos que não podemos esconder nada de Ti e não queremos mais carregar pesos que não foram feitos para nós. Por isso, Te entregamos nossas falhas, nossos enganos, nossos pecados conscientes e aqueles que nem mesmo percebemos, certos de que o Teu amor é maior do que qualquer culpa e de que a Tua graça é o único caminho para sermos restaurados. E assim, com corações arrependidos e sedentos por redenção, seguimos agora para clamar pela profundidade do Teu amor revelado em Cristo, e por tudo aquilo que essa entrega representa para a nossa salvação. Senhor, como é grandioso o amor que revelaste em Cristo, um amor que não espera por nossa performance, que não mede esforços segundo as nossas atitudes, mas que nos envolve mesmo quando tudo em nós
parecia contrário à tua santidade. Nós contemplamos com temor e gratidão o teu gesto de amor que nos antecedeu, que nos cercou antes mesmo da nossa consciência, que planejou a redenção quando ainda caminhávamos pelas veredas da ignorância e da rebeldia. É difícil entender, Pai, como pudeste nos amar quando não te oferecíamos nada além de resistência, quando vivíamos indiferentes à tua presença, voltados para nossos próprios caminhos e encantados com os desejos da carne. Ainda assim, em tua misericórdia eterna, o Senhor preparou a cruz, não como uma reação ao nosso arrependimento, mas como uma prova suprema de que o amor verdadeiro não espera perfeição para agir. Mesmo quando o mundo seguia indiferente ao teu plano, o teu Filho, Jesus Cristo, se ofereceu voluntariamente carregando sobre si o peso das nossas culpas, as dores do nosso afastamento, a vergonha dos nossos atos ocultos. E ao meditarmos com reverência no versículo que diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, nossos olhos se enchem de lágrimas, pois sabemos que isso não é apenas uma frase bonita, é a essência do Evangelho, é a realidade que sustenta nossa fé. O amor que o Senhor revelou não foi baseado em troca, não foi condicionado a um arrependimento prévio ou a uma promessa de mudança. Foi um amor que decidiu agir primeiro, que se abaixou até a lama onde estávamos e nos estendeu a mão, sem perguntar se merecíamos, apenas porque nos quis, porque nos viu como filhos mesmo antes de termos nascido de novo. Cristo morreu por nós, não no auge da nossa santidade, mas na profundidade do nosso pecado, e isso muda completamente a forma como vemos a salvação. E diante disso, Pai, nós nos calamos em humildade, reconhecendo que não se trata de nossas forças, nem de nossas obras, nem do quanto nos esforçamos por parecer justos. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é tua bondade nos cercando. A cruz não foi um plano de última hora, foi o centro da tua vontade, o ponto em que justiça e amor se abraçaram. O altar onde o inocente se fez culpado, para que nós, os culpados, fôssemos chamados de justos. Essa verdade, Senhor, nos constrange de forma tão profunda que não conseguimos mais viver da mesma maneira. Esse amor não é leve, não é superficial, não é comum. Ele pesa na consciência, arde no coração, transforma a maneira como nos enxergamos e como enxergamos os outros. Somos alcançados por algo que não se explica em palavras simples, mas que pulsa dentro de nós como uma certeza imutável. O Senhor nos amou quando não havia beleza em nós, quando tudo gritava rejeição, quando o pecado nos deformava por dentro. E esse amor não apenas nos salvou, ele nos redefine, nos reconstrói, nos reposiciona diante de ti como filhos amados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E assim seguimos, Senhor, com reverência e entrega, de joelhos diante da cruz, contemplando o Cordeiro que se deu por nós, ouvindo o eco das palavras que ainda ressoam em nossos corações. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Que essa declaração nunca perca o poder sobre nossas vidas, que ela continue a nos moldar, nos consolar e nos mover. Que o teu amor não seja apenas lembrado, mas vivido. E que a gratidão por tão grande salvação seja a música constante de nossos dias. Senhor, continuamos em oração diante de ti, certos de que o amor que nos alcançou quando ainda estávamos perdidos também se move agora em favor de tantas outras realidades que precisam da tua intervenção. Oramos por aqueles que carregam culpas profundas, marcados por decisões que não podem mais desfazer, por erros que perseguem os pensamentos como sombras persistentes. Que o teu amor, que não esperou arrependimento para se entregar, agora invada essas consciências feridas, e que a tua voz seja mais forte que a acusação, que a tua graça silencie o peso da vergonha. Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que essa purificação se manifeste agora como alívio e libertação. Intercedemos por aqueles que vivem sufocados por expectativas, pessoas que carregam sobre os ombros o fardo do desempenho, que têm medo de falhar, que sentem que precisam merecer amor, que vivem em função da aprovação alheia. Que essas almas cansadas sejam tocadas pelo teu amor incondicional, que não exige conquista, que não impõe condições, que simplesmente ama porque decidiu amar. Que elas descubram a liberdade de serem amadas sem máscaras, sem esforço para impressionar. Que o teu Espírito sopre leveza sobre quem está exausto de tentar provar valor, e que o coração se abra para a verdade de que, mesmo antes de tudo, Cristo já havia se dado por nós. Clamamos por aqueles que têm sonhos esquecidos, desejos engavetados, projetos que morreram pelo cansaço, pela frustração ou pelo medo do fracasso. Que o teu amor, Senhor, reacenda esperanças apagadas, que reviva promessas que ainda não se cumpriram, que desperte talentos que foram enterrados pela insegurança. Que ao lembrar que Cristo morreu por nós mesmos sem merecimento, possamos também lembrar que não é tarde para viver aquilo que o Senhor ainda deseja fazer. Que os dons sejam reavivados e que os corações voltem a pulsar com fé, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que há em você. E por fim, Senhor, apresentamos aqueles que têm servido em silêncio, voluntários que não recebem reconhecimento, mães e pais que se doam até o limite, trabalhadores que sustentam famílias com sacrifício, intercessores que oram quando ninguém vê. Que o teu amor os recompense, não com aplausos humanos, mas com a alegria de saber que nada passa despercebido diante de ti. Que se sintam fortalecidos em meio à rotina, valorizados em meio à invisibilidade, renovados em meio ao cansaço. Que sintam que, assim como foram amados por ti, sem fazer nada, também são reconhecidos mesmo quando ninguém agradece. Que cada um receba neste momento o sopro da tua presença e saiba que o Senhor continua vendo, ouvindo e cuidando. Nós cremos, Pai, que o teu amor é a força que sustenta cada vida, que ultrapassa todo o entendimento humano, que transforma os corações mais endurecidos e renova as esperanças mais quebradas, porque ele foi manifestado de forma plena em Cristo Jesus, que se entregou por nós mesmos quando ainda éramos pecadores. Nós declaramos que essa verdade vive em nós, que nos molda, que nos fortalece para seguir adiante em meio às dificuldades, seguros de que jamais estaremos sozinhos. Nós proclamamos que o sangue derramado na cruz é nossa ponte para a reconciliação, nossa fonte de perdão e de paz, nossa âncora firme contra as tempestades que ameaçam a fé. Por isso, nos levantamos hoje como comunidade de fé unida, confiantes que o mesmo amor que nos alcançou continuará agindo em nossas vidas, rompendo barreiras, abrindo caminhos e restaurando sonhos. Nós cremos que a graça do Senhor é suficiente para todas as nossas fraquezas, que sua misericórdia se renova a cada manhã e que não há nada neste mundo capaz de nos separar do amor que nos foi dado em Cristo Jesus. Declaramos que somos amados, protegidos e guiados, e que essa certeza nos dá coragem para amar e servir uns aos outros com o mesmo coração que o Pai teve por nós. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiantes que o Senhor é fiel para completar a obra que começou em nós e que nenhuma batalha será maior que o teu poder. Com gratidão profunda e reverência, finalizamos esta oração, certos de que o Senhor ouviu cada palavra, viu cada lágrima e ama cada um de nós com amor eterno e imutável. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém.
Muito obrigado por estar conosco neste momento tão especial de comunhão e oração. Se esta palavra tocou o seu coração, não deixe de compartilhar esta oração com alguém que precise ser alcançado pelo amor de Deus hoje. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem de esperança e escreva nos comentários a seguinte frase: "O amor de Deus me alcançou e me transformou." Compartilhe essa declaração conosco e fortaleça a nossa comunidade com a sua fé. Se quiser, deixe também o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo encontro de fé. Aproveite também para assistir outros vídeos do canal e continuar sendo edificado pela palavra e pela oração. Que o dia que começa ou termina para você seja revestido com a paz e a graça do nosso Senhor. Que cada passo seu seja guiado pelo amor que nunca falha e que a esperança floresça em seu coração, mesmo nas dificuldades. Fique com Deus. Nos encontramos em nossa próxima oração. Em nome de Jesus.